Onésio, para quem não sabe nada sobre ele, do palestrante desta manhã, ele mora na cidade de Uberaba, é aposentado da CEMIG, e desde o dia que eu conheci ele, desde o primeiro dia que eu conheci ele, ele já estava aposentado, ele já estava trabalhando tempo integral para a doutrina espírita. E eu conheci ele numa situação até inusitada, que depois ele mesmo fala como é que foi que nós nos conhecemos. E o Onésio, ele tem dedicado à fitoterapia, foi ele quem trouxe os primeiros, vamos dizer, extratos para a produção da pomada Vovô Pedro. Há mais de 30 anos atrás, quando começou a pomada Vovô Pedro em Campo Grande, foi o Onésio que trouxe os materiais, os ingredientes para iniciar esse trabalho aqui, que persiste até hoje. Mas eu não vou ficar elogiando o Onésio, porque ele não é apenas um trabalhador, ele é um amigo do coração, e muito simples, muito humildes, um linguajar simples, muito simples, mas que tivemos muitas oportunidades ao longo de todos esses anos. E hoje ele estando aqui, para mim é uma honra recebê-lo mais uma vez, e ele vai estar lançando, vai estar lá na livraria, o livro Lindos, é o primeiro livro dele, viu, gente? Lições e Casos de Jesus, Chico e Xavier. E ocorre o seguinte, que ele precisava fazer ele mesmo, né, um livro, porque diz que a pessoa, para considerar que viveu bem, tem que ser pai ou mãe, né, ter um filho, né, plantar uma árvore e escrever um livro, né? A Beth falou para mim, não tive filho, não plantei nenhuma árvore e não escrevi nenhum livro. Então a história dela já não é tão agradável nesse aspecto. Mas o Onésio então precisava escrever um livro, porque ele sempre nos contava, durante esses anos todos nos contou muitas histórias a respeito de Chico Xavier, porque ele convivia ali de muitos anos, né? E agora ele resolveu pôr isso no papel. Então, nós somos muito gratos, ele está acompanhado do secretário de saúde da cidade de Delta, da Minas Gerais, estado de Minas Gerais, que estão trabalhando junto na implantação dos sistemas de fitoterapia. Já teve reunião, o Onésio teve reunião com a Anvisa, lá em Brasília, com os técnicos lá, com o pessoal todo lá, a respeito desse trabalho. Enfim, é um dedicado trabalhador da Seara, principalmente na atualidade com fitoterapia, palestras, etc. Fundou um centro espírita lá em Uberaba, chamado Centro Espírita Maria de Nazaré, Grupo Espírita, né? Grupo Espírita Maria de Nazaré, e onde implantou uma farmácia fitoterápica muito completa, multiplicou essa farmácia em várias cidades do Brasil. Campo Grande, nós convidamos o Onésio para iniciar sua palestra aqui. Ele tem até 49 minutos e 30 segundos para falar. 49 minutos e 30 segundos. 50 minutos. Tá bom. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sempre com muita alegria que nós retornamos a Campo Grande. E aqui aportamos atrás, mais ou menos quase uns 30 anos atrás, 1990, nós viemos aqui pela primeira vez. E junto ao seu Carlos, que o Chico, falando do nosso encontro, né? E eu sempre falo que o Chico é interessante, o Chico lia o nosso pensamento. Para quem não conheceu o Chico, você está próximo a ele, que você pensasse, ele lia o pensamento da gente. Eu me recordo que eu estava lá na casa do Chico, em convivência com ele, então eu pensei, falei, eu não vou ficar muito tempo aqui hoje não, que amanhã eu tenho que ir para Campo Grande. Eu vinha cedo para cá, na confecção da pomada, lá no Caminho da Luz. Quando eu acabei de pensar assim, que eu viria a Campo Grande, imediatamente o Chico falou assim, Enéas, você vai a Campo Grande? Eu olhei assim, falei, vou, Chico. Então você vai fazer um favor para mim, você vai dar um recado, você conhece o Carlos Chances? Eu falei, não conheço. Então você vai dar um recado para mim, tá? A respeito das mensagens. E falou o que queria falar, né? E nós viemos para aqui, no sábado, fizemos uma pomada lá no Caminho da Luz, no domingo, né? E domingo, então, perguntei ao Jorge Velasco. Falei, Velasco, você conhece o Carlos Sanches? Ele falou, conheço. Por quê? Eu precisava falar com ele. Foi ele chegando aí, ele estava entrando na... Você lembra, né, Carlos? Ele estava entrando no portão.
Aí eu passei o recado do Chico e nós não firmamos uma amizade muito grande, graças a Deus, um irmão, um amigo, viajamos com ele para a Europa, lá passeamos à vontade. Bom, mas vamos ao caso, nós não somos palestrantes, viu, gente? Como diz a gíria mineira, nós somos arengueiros. Sabe o que significa arengueiros? Aquele que fala muito. E assim somos nós então. E nós vamos tentar aqui relatar pouquíssima parte, uma milésima parte de quem foi Chico Xavier. Aquela criatura, um homem chamado amor. Mas numa realidade tão grande que até hoje eu me pergunto às vezes assim, pensando às vezes, eu falei, será que o Chico existiu mesmo? É a impressão da gente. Que homem daquele quilate de amor, de bondade, de caridade, de tudo que você possa existir, está naquela criatura ali. E nós tivemos muitas oportunidades de presenciar o Chico nos seus atos, nas suas ações. Quando nós falamos da questão de ler o nosso pensamento, é interessante. Ainda vou relatando aqui, de acordo com nós vamos lembrando, nós vamos relatando, tá, gente? Uma certa feita, por muitas vezes, diversas vezes, o Chico estava lá, dentro de casa, sentado à mesa, e rodeado de pessoas e tudo que queriam falar com ele, dar seus problemas, né? Então o Chico parava por um momento assim e chamava, ô Dinorá, vem cá, minha filha. A Dinorá era servidora da casa dele, né? A Dinorá se aproximava e falava assim, olha, vai lá fora, chama a dona Margarida, fala com o Euripa, chama a dona Margarida que eu quero falar com ela. Aí a Dinorá fala, o Euripa fala assim, Euripa era o filho adotivo dele, né? É o leão de guarda, né, dele ali. E fala assim, quem é dona fulana aí? Ela, sou eu, que é uma pessoa humilde. O Chico está chamando a senhora lá dentro. Como é que o Chico sabia que ela estava lá fora? Olha a mediunidade do Chico. A pessoa vinha e falava assim, olha minha filha, você vai na casa espírita hoje à noite que tem alguém querendo falar com você. Podia ir aí que era uma resposta de um filho, do marido, de um parente, de uma coisa qualquer, né? Então essa era uma das grandes características do Chico, de ler a nossa mente. Há poucos dias o Carlos Bacelli, foi um grande amigo do Chico também, estava nos contando que certa feita ele estava lá no centro, né, na Casa da Prece, e que quantidade de gente, né? E o Chico falando, começava com um, começava com o outro, né? Aí ele pensou assim, mas esse Chico veio dando bola para todo mundo, dando trela para todo mundo, né? Eu vou embora. Bom, passou no dia seguinte, ele voltando lá no Chico, né? Ô, Carlos, eu tenho que dar atenção para meus amigos, viu? Amigo é uma coisa muito séria. Como Lenço tivesse lido o pensamento dele, né? Então essa é uma das grandes características do Chico. E assim vão outros fatos muito grandes. E tem uns fatos que eu gosto de relatar mais, que nos traz lições profundas do Chico, onde ele conversa com as pessoas e os acontecimentos que se prosseguem são intensos. Eu me lembro que certa feita, eu estava sentado assim no banco ao lado do Chico, e observei uma senhora sentada à frente, mas com um semblante triste, aquela pessoa que estava com um semblante dolorido, né? Uma tristeza que ela não conseguia nem demonstrar outra coisa. Então ela ficou ali olhando para o Chico pacientemente, né? Aí quando acabou o trabalho e que as pessoas começaram a se despedir do Chico, né? Eu estava bem próximo a ele e eu vi ela falar com ele, falou, ó, senhor Chico, eu vim cá para conversar com o senhor pelo seguinte, há 5 anos aproximadamente eu perdi meu marido. Meu marido faleceu, eu só tinha um filho, e esse filho, recentemente, há poucos meses atrás, no dia da sua formatura de medicina, ele foi assaltado e assassinado. Então a minha vida, para mim, acabou. Eu não tenho mais razão de viver. Aí o Chico conversou, falou, não, minha filha, não é assim. Depois eu vim cá conversar com você o seguinte, porque tem uma amiga minha que é espírita, e ela me afirmou que quando nós morremos, nossa alma vai encontrar com os no mundo espiritual. O que o senhor me fala disso? Ele falou, realmente, minha filha, a morte não existe, a família continua unida, né? E aí deu aquela explicação lógica do evangelho para aquela companheira. Então ela disse, senhor Chico, então está muito bom, ótimo, eu já sei o que eu vou fazer. Aí o Chico deu um assustadinho assim, lendo o pensamento dela, falou, o que você vai fazer, minha filha? Eu vou suicidar. Eu vou suicidar, porque aí vou encontrar com meus pais, vou encontrar com meu filho, vou encontrar com meu marido, né? Minha mãe, meu pai, já que só afirma isso, eu confio no senhor, então eu vou suicidar. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí conversou muito com ela, e o pessoal lá, impaciente, né? Para poder
O Chico não tinha pressa, né, Carlos? Absolutamente nenhuma. Se fosse 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 da madrugada, ele estava lá, firme. Então, aí, conversou muito com ela e tudo, e disse assim: olha, minha filha, você ainda está jovem, ela devia ter uns 65 a 70 anos, por aí. Você tem muito caminho para andar ainda, muita gente para você ajudar. Procura os idosos, tem muita pessoa idosa precisando de carinho, jovens também. E conversou bastante com ela, ela agradeceu, falou: eu vou pensar, viu? E saiu, né? Passado algum tempo, talvez uns 3 ou 4 meses depois, coincidentemente eu estava lá também, quando eu vi essa senhora sentada lá, ao lado do senhor de idade, já mais velho do que ela. E ela era uma alegria só, o sorriso vinha aqui no canto da boca, né? Só ficou sorrindo, né? Aí quando chegou, ela esperou pacientemente. Quando chegou a vez dela de passar com o Chico, ela falou: senhor Chico, eu vim cá que eu quero relatar uma coisa para o senhor. E ele falou: fala, minha filha. Aí ela passou então a contar o caso. Então ela disse o seguinte, que quando ela saiu dali do Chico, ela voltou ainda com aquela ideia fixa de suicídio. Vai ver para quê? Não fazia sentido. Então, quando uma semana depois, aparece na casa dela, um funcionário, chegou lá e disse assim: dona fulana, tem um mendigo aí pedindo um agasalho, que São Paulo está muito frio, a noite fria, ele está em manga de camisa, ele está tremendo de frio, e está pedindo um agasalho. Aí ela falou assim: aqui não tem homem, não tem agasalho não, manda ele embora. Quando ela falou, acabou de falar, veio a memória dela, Chico Xavier. E ela lembrou que o guarda-roupa do filho estava todo intacto, o quarto dele não tinha mexido em nada, né? A roupa dele, tudo lá, né? Aí foi: peraí, manda esperar um pouquinho. Aí foi lá no quarto, foi no guarda-roupa, cheirou a roupa do filho, chorou, né? E pegou um agasalho, aqui mais velhinho, mas ele não tinha agasalho velho, e levou, né? Chegando lá, estava um senhor de idade, mais ou menos o corpo físico do filho, mas sujo, imundo, maltrapilho, de manga de camisa, né? Ela olhou para aquele homem assim e falou assim: está aqui, eu trouxe o agasalho para o senhor. Ela agradeceu para ela. Ela falou assim: Mica, o senhor mora onde? Ele falou: não moro, eu moro na rua. Aí ela olhou o homem e falou assim: peraí, me dá o agasalho de volta aí. Aí o homem assustou, né, entregou o agasalho, e ela disse assim: olha, eu não vou dar o agasalho para o senhor. Mas por que, minha senhora? Olha a imundície que o senhor está. Você vai sujar o agasalho do meu filho, ele está limpinho, cheiroso, e o senhor vai sujar ele com essa roupa aí. Então eu agradeço mesmo assim, eu agradeço a senhora. Ele virou para você: peraí, vem cá. Abriu o portão, chamou a funcionária e falou: leve esse lá no banheiro lá do fundo, empregado, dá escova, areia e sabão, e manda ele tomar um banho mesmo. E pega essa roupa dele e queima, que eu vou pegar a roupa para ele lá em cima. E foi lá no guarda-roupa, pegou calça, camisa, roupa de baixo e tal, e levou para o velho, né? E o velho ficou quase 1h30 dentro do banheiro. Quando ele saiu, estava totalmente diferente, né? Trazendo a roupa do filho dela, a camisa, o agasalho e tudo, né? Ela até assustou, né? Mas ela ainda barbuda e tudo, né? Aí ela falou assim, aí ele agradeceu muito a ela e tal, e foi saindo, né? Aí quando ele estava saindo no portão, ele falou assim: o senhor mora onde? Ele falou assim: olha, eu não tenho casa, eu moro debaixo de viaduto, eu durmo no chão. Não, vou voltar a tirar a roupa do meu filho. Amanhã essa já está imunda outra vez. Então você vai voltar, não é que eu vou, então eu vou sair nu, porque a senhora mandou queimar minha roupa. Então ela ficou com o senhor, então faz o seguinte: essa noite o senhor dorme aqui no quarto dos empregados, e amanhã nós vamos ver o que acontece. Aí relatou os casos, aí passou. Aí à noite ela fez uma janta, chamou ele para jantar, começou a conversar com ele, né? E a memória sempre lembrando do Chico, que o Chico havia dito, né? Bom, para encerrar o assunto, ela mandou fazer o barbeiro, levou a fazer a barba, levou para o médico, tratou dos dentes do velho, aquela coisa toda, né? Foi a companhia dela. Então ela passou a viver felicidade, né? Então ela foi no Chico, foi contar o caso para o Chico, né? Aí o Chico riu, agradeceu ela, falou como que o bem, né, se reverte no bem, aquela coisa toda, né? E falou assim: olha, você não vai embora não, fica aqui hoje porque tem alguém querendo mandar uma cartinha para você. Então, quando foi à noite, na psicografia, o filho dela veio e mandou para ela uma carta, relatando todo o processo de desencarne dele, que tinha que ser realmente para aquele processo, que ele estava numa faculdade, no mundo espiritual, de medicina, iria ser um cientista aqui no 3º milênio,
para promover o bem-estar das pessoas com medicamento. Então, e aí falou assim, olha mãe, a senhora não fica com ciúmes não? Porque eu arrumei uma mãe aqui tão boa, melhor do que a senhora. É a mãe do seu Antônio, que era o Toninho, que era o velho, né? Que estava lá e estava cuidando dele. Então, isso é demonstração clara, né? Que o bem que a gente faz, o bem se reverte para nós, né? E depois, passados uns meses depois, o Chico, um dia nós conversando, nem estava lembrando mais do caso, eu falei, Anésio, você lembra daquela senhora, o senhor Antônio? Eu falei, lembro, Chico. Pois é, ela me telefonou, ela montou um asilo na casa dela. Ela está com 8 velhinhos na casa dela. Então, o Chico, essas informações que o Chico traz são muito interessantes para a gente, essas lições, né? Tem um outro caso também muito interessante também, que nós estávamos lá, e chegou uma senhora, sentou até ao meu lado, assim, ela e uma outra senhora, ela muito bem vestida, com joias, aquela coisa toda, né? E conversando com a outra, tagarelando e tudo, uma felicidade danada. Quando chegou a vez dela falar com o Chico, ela falou assim, ô, senhor Chico, eu vim aqui porque eu era uma mulher sem rumo na vida, tenho dinheiro financeiramente, sou muito bem financeiramente, mas a minha vida não fazia sentido, até que eu conheci a doutrina espírita. Então isso me mudou totalmente a minha vida. Eu hoje quero trabalhar, quero fazer alguma coisa em benefício de alguém, e fez aquele relato com o Chico, né? E eu vim aqui que eu quero saber eu quero fazer uma obra espírita. O que eu faço? Um sanatório, um hospital, um asilo, uma creche, o que o senhor falar, eu tenho condições financeiras de fazer e manter. Eu vim cá só pegar uma orientação com o senhor. O Chico ficou assim, olhando para ela, né? Olhando para ela, calado, né? Falei, que bom, né, minha filha? E eu fiz uns elogios para ela e tudo, e falou assim, olha, minha filha, você mora em São Paulo? Ela falou, é. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegando lá, você vai na sua casa, você faz uma jarrinha de vitamina e leva no hospital, aquele hospital, principalmente que tratam de câncer, aquelas pessoas do interior que não ficam sozinhas, isoladas lá, você vai lá, conversa com elas, dá um copinho de vitaminas para elas e bate um papo com aquelas pessoas, né? Ela falou, o que é, seu Chico? Ele repetiu para ela, né? Ela falou, não, você quer que eu faça um hospital para tratamento de câncer? Eu faço. Faço e mantenho. Não, meu filho, você faz uma jarrinha de vitamina. A mulher fechou a cara assim, saiu, sentou do lado, né, virou para... Eu lembro que ela virou para a companheira e disse assim, esse homem está meio gaga. O Chico já não estava batendo com a cabeça não. Eu estou falando que para fazer um hospital, eu mandei fazer uma jarrinha de vitamina. Eu olhei para ela assim, falei, minha senhora, me desculpe, me perdoe, mas o Chico não desperdiça uma sílaba do que ele fala. Ela me olhou assim, fechou a cara, virou a cara para ele e foi, bom, passado alguns meses, coincidentemente outra vez, eu estava lá, no mesmo lugarzinho, e ela sentou também junto do meu lado, né? E já ela não estava vestida tão ostentosamente joia, que a coisa, não, estava vestida mais simplesmente, e deu uma alegria danada, né? Quando chegou a vez dela falar com o Chico, ela chegou perto do Chico, beijou a mão do Chico, beijou o rosto do Chico, numa alegria imensa. Falei, ô, seu Chico, você é um homem sábio, você é uma criatura excelente. Olha, a minha vida mudou totalmente. Eu hoje não tenho mais ociosidade, não tenho mais, eu não tenho nem tempo mais, para dizer ao senhor. Eu levanto 5 horas da manhã para ir para o Ceasa, em São Paulo, para comprar fruta, que eu montei uma indústria de vitamina. Eu tenho hoje 10 combis, e já estou com 25 funcionários para distribuir vitamina para os hospitais. Então vou de hospital em hospital distribuindo, eu mesmo pessoalmente vou de hospital em hospital distribuindo as vitaminas para os pacientes. Já conversei com os diretores, então me permitem isso. Aí o Chico falou, olha, que bom, né, minha filha? E conversou com ela, né? Teceu uns comentários para as pessoas que estavam ali. Então ela saiu toda feliz, né? Bom, passado pouco tempo depois, não muito, lá estava a mulher outra vez, mas dessa vez totalmente contrária. Ela estava irada, com raiva, e chegou perto do Chico, brigou com o Chico, xingou o Chico, o senhor não presta, o senhor me fez ficar no hospital de canceroso, eu estou com câncer no seio, o senhor me levou lá para poder ficar com câncer. Falou, minha filha, não, câncer não se pega. Explicou, conversou bastante com ele, falou, olha, você lembra, a memória do Chico, você lembra dia tal, assim, que você veio aqui a primeira vez, citou o dia da semana, citou tal, mês do mês, né? Ele falou, sim, senhor, eu lembro perfeitamente. Eu falei, pois é.
aquele dia, o doutor Bezerra me mostrou que você estava com um problema, iniciando um processo cancerígeno no seio. Mas eu não podia falar com você, minha filha. Como dizer você que você ia... Então, o que eu fiz para você foi levar você para dentro do hospital, para você se habituar que um dia você iria para lá, fatalmente. E você, com a vitamina, você foi muito mais além. Você passou a amar aquelas criaturas e trabalhar com amor e carinho. Não precisa, você não vai precisar fazer cirurgia. O doutor Bezerra está me falando que você não vai precisar fazer cirurgia. E nós estávamos sentados de lado, e nós tínhamos aquele remédio do Neftali ainda, você lembra, né, Carlos? Que era vovó Meca, né? Que era para câncer. Você vai procurar nosso companheiro ali, Enésio, olhou para mim e disse assim, fez com o dedo assim, e vai te dar 2 vidros de medicamento, você vai e você não vai precisar fazer cirurgia. E assim que aconteceu. Então, Chico, na sua sabedoria infinita, nos dava lições grandiosas, quando conversava com as pessoas. E interessante, o Chico também, ele gostava dele, não é piadista, mas ele gostava das casas que ele contava, né? E eu lembro que um certo dia, nós conversando na intimidade da casa dele lá, ele falou assim, olha, você sabe que um dia estava lá no centro, um fazendeiro de Goiás, homem grandão, de chapéu, de bota, né? Ele chegou e falou assim, ô, senhor Chico, eu vim quer conversar com o senhor, que eu sou fazendeiro aqui em Goiás, e eu crio cavalo de raça, não sei quantos milhões um cavalo, um boi de raça, né? E lá agora eu sou infestado de cobra, a minha fazenda, eu já pedi 2 cavalos e um boi de exposição. O que o senhor me disse? Aí disse que o Chico olhou assim, olha, você faz o seguinte, nesses lugares assim, tem sempre aquelas, chamado preto velhos, né? Mas ele não falou aquelas pessoas de cor, benzedeiros, e você vai em busca de um daqueles, fica sabendo, e você manda benzer a sua fazenda. Aí, eu estou bem, seu Chico, tal, né? E você manda benzer, mas da verdade, meu filho. Aí disse que onde saiu, né? Aí eu perguntei ao Chico, falei, Chico, mas peraí, mas acontece, não acontece sim, Enésio. Acontece que esses bezeteiros são médios de efeito físico. Eles expulsam realmente as cobras de lá. Eu falei, Chico, mas a cobra vai para o vizinho de lado, né? A fazenda de lado, né? Aí antes ele disse ao fazendeiro assim, olha, você não esquece de dar um dinheirinho para eles, não, tá? Porque eles vivem disso. Você dá um trocadinho para eles. Aí o Chico botou a mão no peito, assim, aquela característica dele, né, Carlos? Sorriu e disse assim, né? É mais uma maneira do bezedor ganhar mais um dinheirinho, que vai ficar sabendo que bezerra fazenda, vai bezer a outra. E assim vai ficando ganhando o seu dinheirinho, né? Então esse era o nosso Chico, assim, na intimidade, para conversar e contar os casos dele, né? Eu lembro também uma outra vez, até estava conversando hoje com o nosso companheiro Lucimar, que está aqui conosco, e o Jorge, nós lembrando um caso interessante do Chico. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, houve uma enchente muito grande no sul, e simultaneamente no Nordeste uma seca violentíssima, como nunca havia acontecido há muitos anos, em que ali os açudes Orosa, aqueles açudes, grandes açudes do Nordeste, né, secaram totalmente, esturricaram. Inclusive as mulheres ficavam trabalhando lá, o governo pagava R$5 férias por dia para eles trabalharem, manter os filhos, né? E simultaneamente no sul, uma enchente que devastou totalmente o sul. Eu lembro que depois disso aí eu estive no sul, havia água em posto de gasolina, quase 2 metros de altura. Então nós perguntamos assim, ô Chico, mas qual é essa razão dessa enchente lá no sul, dessa maneira? Aí ele pensou assim, olha meu filho, acontece o seguinte, o sul é uma região que muito produtiva de arroz, de milho, essa coisa toda, né? E então estava usando muito agrotóxico na terra, e a terra já não estava aguentando mais, já estava gritando de tanto agrotóxico. Então veio essa chuva que lavou aqueles campos todos, levou para os rios e levou para os mares. Então por muitos anos ela vai ficar isenta totalmente do agrotóxico, vai ficar limpa, poder respirar. Eu falei, tá bom, Chico, mas e espiritualmente, Chico? Então ela disse assim, olha meu filho, a maioria daqueles companheiros nossos lá do sul são oriundos da velha Europa, são poloneses, holandeses, alemães, né? Italianos que se radicaram no Rio Grande do Sul, e são criaturas que trazem ainda uma vaidade muito grande, e eles tiveram que receber do nosso irmão daqui do central do Brasil, colchões, roupa, água, e tiveram que vestir roupas usadas,
tiveram que dormir em colchões usados, e que isso foi para quebrar o orgulho deles, quebrar a vaidade deles, que se sentiam poderosos. Isso foi para quebrar o orgulho e a vaidade deles, tiveram que passar por esse processo. Então foi, tá bom, Chico. Mas Chico, peraí, e lá no norte? Ô meu filho, uma benção para o Nordeste. Mas Chico, que você secou tudo. Falei, não, pois é, meu filho. Aqui o Orosa, aqueles outros grandes açudes, citou uma série de açudes que eu nem sabia o nome. Secaram completamente. Você vê na televisão aqueles caramujos lá expostos ao sol. Então isso erradicou totalmente no Nordeste uma série de doenças. Leishmaniose, e foi citando uma série de doenças que eram provenientes da água. Então, por muitos anos, o Nordeste está isento e livre dessas doenças. Pois, Chico, espiritualmente, olha, meu filho, aquelas senhorinhas, ele falava a palavra senhorinha, né, cara? Aquelas senhorinhas que lá ficavam, elas tinham uma dívida com o mundo espiritual. Foram aquelas que muitas vezes no passado se fizeram um compromisso do outro lado para terem 4, 5 reencarnantes, receberem 4, 5 reencarnantes, vieram com condição física excelentes, vieram financeiramente, para ter a oportunidade de receber esses reencarnantes, assinaram um compromisso, mas chegando aqui em função da beleza física, em função do corpo físico perfeito, em função da questão financeira, não, eu não vou criar a minha barriga para criar filho, eu não quero filho, não tiveram os filhos, mas o compromisso ficou firmado. Então reencarnaram aleatoriamente no Nordeste 5, 6, 7, 8 filhos. E quando aconteceu isso, os maridos vieram embora para São Paulo para tentar ganhar um dinheiro, e muitos nem voltaram, e as que tiveram que cuidar, porque o compromisso era delas, para pagar o compromisso que fizeram e firmaram dos lados. Então essa é a grande sabedoria do nosso companheiro Chico, certo? Chico é uma criatura fantástica. O Chico ele é possuidor de todas as mediunidades que você possa imaginar, ele era possuidor. Não sei se o Carlos lembra, sabe, de um caso do Chico lá em Belo Horizonte, quando na Rua Guarani, a Comunhão Espírita, você conhece lá, né, Carlos? Na Rua Guarani, tem aquele beco, né? E no fundo, abre-se as escadas, né, para o anfiteatro lá em cima, e embaixo fizeram uma biblioteca e puseram o nome Chico Xavier. E convidaram o Chico para poder inaugurar a biblioteca. E o Chico foi, como sempre fazia, né? Então ele, chegando lá, reuniu-se na biblioteca, e o Chico lá com um livrozinho aberto, né? E lendo e tal, né? Daí a pouco entrou uma pessoa, um senhor, embriagado, totalmente embriagado, com a faca na mão e ameaçando as pessoas, ameaçando todo mundo e tal. Aí se fecharam em torno do circo, do Chico, né? Dando uma proteção para ele, um fazendo impropérios, aquela coisa toda, né? Não deu 2 minutos, parou na frente da Comunhão Espírita um jipe, trazendo 2 soldados, um sargento lá, né? Que entraram por trás e pegaram o indivíduo e seguraram ele, né? Aí o pessoal abriram, né? E aí o Chico falou assim, meu filho, não machuque o nosso companheiro, ele não está na sua sã consciência, levem ele, mas não machuquem ele não. Aí o sargento olhou e falou, peraí, como o senhor está aqui? O senhor chegou aqui, o senhor foi nos chamar na rodoviária, como é que o senhor já está aqui? O Chico havia a bilocação, né, Carlos? Foi lá na rodoviária e chamou os guardas para poder pegar. Olha o que é a mediunidade de Chico, né? Coisa fantástica, né? Então, assim, a gente vai relatando esses casos do Chico, da sua humildade. Gente, a humildade do Chico é uma coisa fantástica. Eu não sei se eu já contei para o Carlos esse caso, acho que você deve ter contado. Nós estávamos certa feita lá, depois que o Chico saiu debaixo do abacateiro, né? Nós estávamos lá naquele que ele fez lá, né? E onde ele distribuía, né? O pessoal enchia o bolso dele de nota de R$10, R$2, R$5, e ficava com o bolso assim, né? Aí ele enfiava a mão no bolso, tirava o dinheiro com a mão fechada. Eu nunca vi o Chico dar alguma coisa para a mãe de mão aberta. Dava sempre de mão fechada. Fui na mão da pessoa, fechava e beijava a mão das pessoas, né? E aí, como sempre, né? Que pessoal, tinha um retrato aí comigo com o Chico, bate uma foto aqui. Então, o Chico começou assim a sangrar, o sol estava muito quente, era 2 horas da tarde. O Chico começou a sangrar aqui, a ponta do lábio, que tinha aquele sangue vermelhinho, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, Chico, por que você beija a mão dessas pessoas, Chico? Ele beijava mesmo, não, ele beijava a mão das pessoas, e a pessoa beijava a mão dele de volta, né?
Então, o Chico olhou, gente, na posição daquele companheiro, eu teria enterrado a cara no chão, porque ele virou para o companheiro e falou: ô meu irmão, eu beijo as mãos desses companheiros aqui, porque meu joelho não permite que eu ajoelhe para beijar os pés, que são eles que me levam para próximo de Deus. Que você ia falar o quê? O companheiro saiu de fininho e foi embora. Então esse era o nosso Chico, a humildade desse companheiro. Então são diversos casos que a gente relata do Chico, da sua humildade. Na hora você me fala, viu? É porque eu esqueço às vezes. Da sua humildade, do seu amor, né? Eu lembro de um caso do Chico, ele relatando para a gente, porque o Chico na intimidade, o Chico gostava de conversar com as pessoas. Ele não tinha oportunidade. As pessoas não davam oportunidade do Chico falar, gente, o Carlos. Não dava. Olha, um dia eu lembro que nós estávamos lá, o Chico falou assim: Enésio, você sabe quantas pessoas passaram aqui hoje? Eu falei: não, Chico, 408 pessoas. Pela minha ignorância, eu falei: mas, e aí, Chico? Meu filho, mas só 8 vieram trazer. 400 vieram buscar. E o importante é que ele doava. Isso é que eu negou a doação de amor para ninguém nunca na vida dele. Tinha dia que o Chico chegava lá depois do trabalho, ele parecia uma laranja chupada, encolhida. Aí você começava a conversar, bater papo, aí ele ia se renovando, aí é porque voltava à normalidade. É por isso que ele teve tanta doença do coração, que tudo provocado por isso, né? Um dia eu perguntei: Chico, por que você chora junto com essas mães? Na minha ignorância ainda, né? Ô meu filho, como não chorar? Que muitas vezes junto a ela está o espírito do filho dela, ainda mutilado pelo acidente, que não entendeu, não compreendeu. Eu tenho que consolar, e como não chorar junto a elas? Então o Chico é essa criatura de amor, bondade, fraternidade, que era criatura excelente. Eu lembro que um dia o Chico, a humildade do Chico, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, era escriturário. E então ele disse que nos contou que certa feita ele estava indo lá para a fazenda, né, de manhã, e passou de frente a uma venda. Não sei aquele tempo chamava-se venda, viu, gente? Não é supermercado, não tinha nada disso não, lá em Pedro Leopoldo ainda. Ele entrou numa venda para comprar, não sei, não me lembro mais o que ele passou lá para comprar. E o dono da venda era católico daqueles ferrenho, né? E o padre, negócio do Lucimar, que o padre falava do cachorro da boca preta e vermelha, como é que é? Que o espiritismo era coisa de cachorro pitbull da boca vermelha, e ficava amarrado, com a corrente curta, né? Se você aproximasse dele, ele avançava no você, né? Então, esse senhor, ele era da igreja, e o padre, todo mundo já viu o filme do Chico, né? Então, o Chico disse que entrou na venda, né? E ele viu o Chico, aí ele enfureceu, falou: o que você quer fazer aqui, seu demônio? Você é do capeta, você é do diabo? Ixi, um propere para o Chico, né? Saiu debaixo do balcão, agarrou o Chico pelo colarinho e jogou o Chico lá na rua. Ele andou esfolando os braços, tal, levantou, bateu a poeirinha nele e foi embora, né? E aquilo ali. No dia seguinte, lavar o Chico novamente, para o trabalho dele, né? Quando ele chegou na esquina, o vendeiro estava na porta da venda. Ele falou: ih, meu Deus do céu, esse homem agora que vai me bater para valer, né? Aí deu a volta do quarteirão, rodeou, desceu na rua e seguiu, né? Bom, isso aconteceu um dia, aconteceu 2 dias, e o Chico evitando de passar na porta da venda do homem, para não apanhar, né? E aí quando foi no 3º dia, a hora que ele foi virar a esquina, Emmanuel, braço cruzado: onde é que você vai, Chico? Eu falei: eu vou para o serviço. Não, mas seu caminho é aqui, ó, não é dar a volta aqui não. Ele falou: mas você sabe o que o vendeiro fez comigo, né? Eu falei: eu sei, Chico, mas você vai passar lá agora, entrar lá dentro e vai pedir perdão para ele. Eu falei: mas irmão, pedir perdão para ele? Não, você fez alguma coisa que ele não gostou. Mas eu não fiz nada. Fez sim. Ninguém agride o outro sem razão. Aí você vai lá e pede perdão para ele, pede desculpa para ele. Aí o Chico, você ficou assim, mas disciplina, né? Ele então realmente entrou lá na venda. Quando o homem viu ele: você aqui outra vez, você quer parar outra vez? Aí falou: não, peraí, vim cá te pedir perdão. O homem parou, assim: perdão?
Eu devo ter feito alguma coisa, repetiu as palavras de Emmanuel, né? Eu devo ter feito alguma coisa que não agradou o senhor. O senhor me agrediu. Se eu fiz sem querer. O senhor me perdoa. Aí o homem parou, olhou assim e falou: olha, o senhor quer saber de uma coisa? Você é o homem mais humilde que eu já conheci na minha vida, ou então mal cara de pau. Eu falei: acho que eu sou cara de pau mesmo. Ele falou: não, você é humilde. Vem cá, me dá um abraço. E deu um abraço no Chico. Largou a igreja católica e foi trabalhar com o Chico no Centro Espírita. Então, isso nos traz um sentido de vida, da maneira de viver tão profundo, né? Nós nem imaginamos isso. Nós não conseguimos entender essas questões do Chico, né? Igual ele fala, eu falei, lembrando de Emmanuel, né? Então, um dia nós relatando, conversando, ele falou assim que certa feita, aí passou aí de charrete, né? Mas que certa feita, ele estava indo lá para a Fazenda Modelo, e então, em determinado ponto assim, tinha uma casinha humilde, assim, do lado de baixo, né? Da estradinha. Então, aí ele passando, né, viu uma senhora na porta, de braço cruzado, né? E olhando para a estrada. Quando viu o Chico, né, falou: ô, seu Chico, vem aqui. Aí falou: dona fulana, ele conhecia, ele falou: dona fulana, eu estou com pressa, eu estou meio atrasado para o meu trabalho. Eu falei: não, só vem aqui que eu preciso falar com o senhor. Dona fulana, na volta eu passo aqui para atender o senhor. Não, eu quero falar com o senhor agora, seu Chico. E virou o caminho para continuar, né? Então, quando ele virou, está Emmanuel em pé outra vez, de braço cruzado, olhando. Falei: Chico, volta aí, vai atender a senhora. Vai, volta lá. Mas Emmanuel, eu estou atrasado. Falei: volta lá e vai atender. Ela está te chamando, ela tem uma necessidade. Aí então, humildemente, disciplinadamente, Chico voltou e foi atender a senhora, né? Quando chegou lá, ela estava com um papel na mão. Pô, seu Chico, eu fui ontem lá no Centro Espírita e peguei uma receita de um medicamento de homeopatia com o senhor. Mas a letra da senhora é uma garrancha, ninguém lê. É uma porcaria. O senhor faz favor de escrever com letra de gente, para me entender, para mim poder comprar um remédio, que eu não pude comprar um remédio até agora. Era homeopatia, né? O Chico pacientemente escreveu uma letra de forma, deu para ela. E ele seguiu, né? Quando chegou no local, lá está Emmanuel, lá parado ainda no meio da estrada, esperando por ele, né? Aí falou: Chico, olha para trás. O Chico olhou em direção à mulher, e ela estava na porta, mas do plexo solar dela saíam luzes. Luz vermelha, azul, aquelas luzes, tudo em direção ao Chico, né? Aí o Chico assustou, falou: mas o que é isso? Eu falei: não, são as vibrações dela, para você por ter atendido ela, né? Ela está grata, feliz de você ter feito o que você fez por ela. E falou: aí outra coisa, Chico, aprenda, viu? Se você não atendesse ela, você hoje não ia trabalhar. Eu falei: por quê, mano? Ia dar uma desinteria em você? Você não sabia se ficava no banheiro ou se ficava na mesa do escritório. Porque o que ela emitir para você não seria essas luzes. Seria como aquelas coisas, né, que iriam prejudicar a saúde física dele. A gente observa isso em nossas vidas, realmente acontecem. Quantas vezes nós saímos de nossa casa tranquilos, sem problema nenhum, e muitas vezes entramos numa loja ou um local qualquer, público, e às vezes não somos bem atendidos como nós gostaríamos de que fôssemos, e então nós nos irritamos, né? E às vezes vibramos mal para aquela pessoa, e até falamos e as pessoas vibram mal em cima da gente também, né? E nós recebemos essa carga. Aí quando chegamos em casa, estamos com dor de cabeça, estamos com problema de estômago, falamos: não comi nada, eu não sei o que está dando essa dor de cabeça. Esses processos que acontecem com a gente, né? Então a vida são ensinamentos profundos, e nós temos que realmente aprender a viver. Eu me lembro, eu vou contar um fato interessante aqui, inclusive falando com a nossa companheira Undina, desse livro que nós estamos lançando hoje aqui. São fatos interessantes. Nós mudamos para Uberaba em 1972, morávamos em Belo Horizonte e fomos transferidos para a cidade de Uberaba. Eu era católico, 6 filhos, homens, né? Nós enchíamos o banco da igreja, né, para assistir à missa. E lá minha vida deu uma transformada muito boa, eu consegui estudar e minha vida deu uma transformada boa. Quando foi mais ou menos 1977, 1977, eu estava vindo de Belo Horizonte e na rodovia de Araxá, eu parei no posto de gasolina, né? Estava os meus filhos lá e minha esposa. Quando eu vi um carro parado e abastecendo o carro, parei paralelamente. Quando eu olhei assim, eu vi um senhor, baixinho, né? Com um cachorrinho no colo.
Aí eu li assim, falei com minha esposa, aquilo não é o Chico Xavier? Minha esposa falou, é, o Chico sim. Falei, vou lá cumprimentá-lo. Falei, mas para quê? Nós éramos católicos, não era espírita. Aí me dirigi a ele, né? E me aproximei dele e falei, como é que vai, seu Chico, o senhor tá bom? Ele me olhou assim, atentamente, olhou, estava com o cachorrinho no colo, Brinquinho. Você lembra do Brinquinho? Botou o cachorro no chão, chamado Brinquinho, e falou, senhor Brinquinho, fica aí. E me deu um abraço, apertada, me deu um beijo de cá, outro beijo de cá, e eu fiquei estático, né? Aí assim, ô meu filho, como é bom te reencontrar. Aí ele falou, o senhor está enganado, eu não conheço o senhor não. É a primeira vez que eu estou vendo o senhor está me confundindo com alguém. Ele falou, olha meu filho, esquece isso. E conversamos alguns segundinhos lá, aí ele falou, se eu te der um livro espírita, você aceita? Eu falei, aceita. Hoje você vê que ele lia o pensamento da gente, ele sabia que eu não era espírita. Eu falei, mas lógico que aceito, com muito prazer, senhor Chico. Falei, me dá seu endereço. Aí pegou um papel, escreveu o meu nome, endereço, né? Nós fomos embora. Passaram-se quase 6 meses após aquele episódio. Um dia eu estava vendo um programa de televisão, lá em casa, sobre espiritismo. E aquilo me chamou a atenção. Que até então, todos os domingos nós íamos à missa, né? Com as crianças. Começou a me chamar a atenção. Aí um dia eu falei com a Carmen, assim, minha esposa, falei, olha, eu vou lá no Chico cobrar dele aquele livro. Você acha que vai lembrar de livro do céu, Enésio? 6 meses depois de 6, na beira da estrada, ele vai. Bom, mesmo assim eu fui. Fui até o Jorge, não sei se o Jorge estava conosco também naquela época. Não, estava não. Aí eu chegando lá, né, aí tinha uma fila assim, faz essa fila para despedir do Chico. Aí eu entrei na fila, quando chegou a minha vez, eu me sentindo importante, né? Pensando, eu vou chegar perto dele e falar assim, ó, seu Chico, uma vez nós encontrei e contar o caso para ele. Quando eu me aproximei, que ele estava sentadinho de lado, né, o Carlos, que ele sentava de lado, e que ele olhou para mim assim, falou, seu Zilma, dona Zilma, esposa do seu Iker, que tirava as folhas de papel para ele. Ela estava no carro nesse dia, nós encontramos. Ele falou assim, ô Zilma, olha quem está aqui, nosso companheiro Enésio, da CEMIG. Naquilo eu já fiquei metade do tamanho, né? Aí eu falei, como é que vai, seu Chico? Falei, tudo, olha, meu filho, não esqueci seu livro não, viu? Vai lá em casa amanhã às 2h da tarde. Você sabe onde é que eu moro? Eu falei, não sei não, mas eu acho. Bom, no dia seguinte, eu fui na casa dele, orei lá na porta, querendo impedir que as pessoas entrassem, cheio de gente na porta, querendo falar com o Chico, e o Chico não deixava. E aí eu pensei, falei, não vai dar para mim conversar com esse homem não vou criar problema com o Eurípides. Aí depois que ele olhou para mim, você quer alguma coisa? Eu falei, sou Chico, você conversa aí hoje às 2h da tarde. Como é que você chama? Eu falei, Enésio, pode entrar. Aí entrei. Chegamos naquela salinha que tinha antigamente, né, Carlos? Aquele alpenozinho, né? Estava o Chico lá na mesa, rodeado de gente novamente. Todo mundo pensando com o Chico e tudo, eu olhei e falei, não tem jeito de falar com esse homem, isso é muito importante. Eu não conhecia Chico Xavier. Aí, da pouco ele chegou e falou, Chico, está na hora. Eles iam lá para debaixo do abacateiro, fazer o evangelho debaixo do abacateiro, às 2h da tarde do sábado. Aí, eu falei, vou embora. Quando eu pensei, falei, vou embora, ele saiu de lá, né? Aí olhou para a direita assim e falou assim, Enésio, vem cá. Aí eu aproximei dele, pensei comigo, né? Vai me dar meu livro, né? Quando eu aproximei dele, ele falou, olha, meu Enésio, vai uma Kombi aqui lá para debaixo do abacateiro, você segue ela, eu vou distribuir pão lá debaixo do abacateiro e você vai ajudar a distribuir o pão, viu? Virou as coisas e saiu. Olhei assim, falei, mas que eu me atrevi disso, ué? Eu não, me mandando distribuir pão? Por que não? Eu falei, não vou nada não, senhor. Aí quando eu pensei, não vou não, ele virou assim, você vai lá distribuir, viu, Enésio? E virou e saiu, né? Aí eu fui, a gente distribuiu o pão lá debaixo do abacateiro. Aí quando ele acabou o trabalho, que ele voltou para pegar o carro, você volta semana que vem, viu? Já entrou no carro e foi embora. Eu falei, pensei, mas por que eu estou falando? Eu vim buscar, foi um livro, né? Olha, essa cena se repetiu por uns meses, viu? E eu estava lá todo sábado, filme, distribuindo pão, né? Aí um dia eu pensei, se eu não me dá meu livro, eu não tenho nem oportunidade de conversar com ele, eu não vou voltar mais aqui não. Não vou não. É por isso que eu falei que ele lia o pensamento da gente. Esse dia, ele não havia conversado comigo mais. Ele passou perto de mim e falou assim, Enésio, vem cá, falando meu nome. Ele falou assim, olha, a partir da semana que vem, você vai trazer a dona Carminha, que é a mãe do Eurípides, que é o filho adotivo dele, você vai trazer a dona Carminha para cá, que ela está sem condução, viu?
virou as costas, entrou no carro e foi embora. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí passei a pegar a dona Carminha e levar lá no sábado. E aí isso foi seguindo, o tempo foi passando, né? Até que um dia Aí eu passei a sentar lá nos bancos Você foi no abacateiro, não foi? Foi no abacateiro, não? Tinha uns bancos de cimento, né? E a gente sentava junto e reunia o Chico lá conversando. Aí ele então fez um comentário lá e olhando para mim. Eu tomei aqui a carapuça, sentou na minha cabeça, né? Então ele disse o seguinte: olha, meus amigos, meus companheiros, não adianta, mas não é entonação de voz que eu estou falando, não adianta vocês ficarem seguindo Chico Xavier não, viu? Isso não leva ninguém a nada. Vocês têm que trabalhar, estudar, aprimorar a doutrina espírita, tomar conhecimento e trabalhar, principalmente, que ficar em redor de Chico aqui, ó, não vai levar vocês a lugar nenhum. Eu pensei, eu que estou aqui sem fazer nada, só distribuindo pão, né? Não conhecia nada de doutrina espírita. Aí saí dali e falei, não vou voltar mais aqui não. Aí passei no Sr. Aguinelo, você lembra da livraria do Sr. Aguinelo, né? Ao lado, né? Sr. Aguinelo, quais são as obras básicas do Espiritismo? Falei, as obras de Kardec, tudo. Eu falei, me dá as obras todas aí. Me botou a livraria lá e falou assim, olha, tem uma sequência de livros aqui, uma coletânea, que é de André Luiz, que são 16 volumes, onde explica totalmente a realidade espiritual. Foi me dar então, eu tinha recebido 13º, estava com dinheiro no bolso, então comprei todas as obras, né? Eu comprei todas as obras, então passei a estudar as obras de André Luiz e Chico Xavier. O dia que eu terminei, eu tinha uma leitura dinâmica, então foi rapidamente, eu chegava na cidade que eu viajava a serviço, e a turma ia para os bares beber cerveja, né, conversar, e eu ficava lendo no hotel, né? Então, com pouco tempo, eu vi aquilo lá. O dia que eu terminei, eu falei com a minha esposa, a partir de hoje eu sou espírita. Se você quer me acompanhar, bem. Se você não quiser, você continua na igreja católica. Eu falei, não, te acompanhar, né? E aí eu voltei no Chico. Aí, quando eu cheguei no Chico, e que eu conversei com ele, falei, Chico, você sumiu, meu filho, mas por boa razão, viu? Por boa razão. Você continua trabalhando, que você tem uma missão. Falei, missão? De jeito nenhum, Sr. Chico. Eu falei, não tem. Você vai trabalhar com plantas medicinais. Eu falei, mas eu não conheço nem grama. Mal conheço grama. Ele falou, afia a ferramenta. E outra coisa, nunca coloque a candeia debaixo do alqueire. Com essas palavras. E aí nós passamos, eu passei então empiricamente a estudar plantas medicinais, depois eu fui fazer faculdade em São Paulo, hoje sou fitoterapeuta formado. E nos afirmou, naquela época, falou, olha, minha filha, a humanidade um dia vai necessitar da fitoterapia, e vai ser o bem da humanidade. Então tem 40 anos que nós viemos tentando colocar isso a nível de governo, e estamos conseguindo, graças a Deus. Semana passada, no mês passado, nós estivemos em Brasília, ficamos 4h30 reunidos com o pessoal da Anvisa, secretário de saúde do governo, o secretário do Bolsonaro, e ficamos lá 4h30 conversando, e hoje já está liberado, já tem um compromisso firmado da Anvisa, de verba para a faculdade de Uberaba. A Universidade de Uberaba vai iniciar um trabalho, inclusive já está começando a licitação para a construção da farmácia de fitoterapia. Isso vai ser levado a nível de SUS e UPAs. Inclusive, lá o reitor da universidade esteve lá conosco também. Esse ano que vem, agora, o início do curso de medicina, que tem lá em Uberaba, já vai entrar matéria sobre fitoterapia no curso de medicina. Vai entrar em matéria de medicina. Então já tem um compromisso firmado com o governo de lançar a nível nacional, inclusive com outras faculdades, como o Ceará, que já tem um avanço muito grande na fitoterapia, no Paraná também, e outras regiões, Mato Grosso aqui também, de lançar também a fitoterapia com medicamento para ser distribuído. Doce! Mato Grosso do Sul. Gente, você sabe que é interessante. Você sabe quando eu conheci Campo Grande? 1957.
Eu tenho minha carteira assinada no DR de Campo Grande, como funcionário do DR de Campo Grande de 57. Exatamente. Nós estávamos construindo a estrada que liga para Dourados. Que não... Era Mato Grosso, não existia Mato Grosso, era Mato Grosso. Eu trabalhei na estrada que liga para Dourados, em 57. Eu sou velhinho, né, gente? Naquela época eu estava com 22 anos. Era jovem ainda, né? Então, gente, eu estou na hora, né, já, né? Já. 5 minutos? Então, gente, isso aí, então, eu vou contar um caso interessante da nossa companheira Undina, para vocês terem uma ideia de quem foi essa companheira nossa, que nós convivemos com o Chico muitos anos. Essa companheira, o Carlos a conheceu também, a Beth a conheceram, o seu marido Urbano, né? Era uma criatura fantástica da cidade de Araguari, próximo a Uberaba, e essa convivência, nós vivíamos lá junto ao Chico, né? Nós tínhamos um grupinho que vivia junto ao Chico. Quando, certa feita, nós estávamos lá, estava o Geraldo Brito, não sei se o Carlos conheceu, e o Mário Bardella, lá do Grupo Espírita Bezerra e Menezes de São Paulo. E estavam lá juntos, e nós conversando, na intimidade lá, o Chico falou assim: olha, ô Mário, vocês trabalham com a Ceniano lá no Bezerra de Menezes de São Paulo, e vocês então, tem o nosso companheiro João Nunes Maia, em Belo Horizonte, ele recebeu uma forma de uma pomada muito boa para o Ceniano, está fazendo muito bem aqueles nossos companheiros. Vocês podiam ir lá conversar com ele. Falou isso, mas isso acabou ficando no esquecimento. Não passou não muito tempo, coincidente, nós estávamos lá outra vez, as mesmas pessoas, e o Chico tornou a repetir. E acho que havia necessidade premente que isso fosse feito. Então o que fizeram? Os espíritos deslocaram a retina do Urbano, se viu de cobaia, coitado. E lá vai o Urbano para Belo Horizonte, para o Hilton Rocha, para poder fazer a cirurgia de retina, né? Chegando lá, foi feito o trabalho, aí apareceram duas pessoas lá, bateram na porta, falaram: me desculpa, nós somos do Centro Espírita, somos espíritas, e viemos dar um passe nas pessoas, vocês querem tomar um passe? Aí eu falei: não, lógico, nós somos espíritas. Aí deram o passe, e falou: qual o centro que vocês são daqui de Belo Horizonte? Falaram: nós somos do Maria Nunes, que é a mãe do nosso companheiro João Nunes Maia. Aí a Undina ligou na mesma hora, né? Falei: vem cá, escuta, é vocês que fazem uma pomadinha assim, assim, assim? Ô Pedro? Falei: é. Aí contou o caso do Chico, aí ligou para São Paulo, conversou com o Mário Bardella e o Geraldo Brito, e eles foram a Belo Horizonte. Aí ficaram conhecendo o tio Nunes, né? Naquela época ele fazia a pomada numa panela de pressão, 4, 5 quilos, né, dos elementos aí para levar para o leprosário Santa Isabel, lá próximo a Betim. Então, aí quando foi lá, conversaram com ele, foram ver o trabalho dele, ficaram entusiasmados: nós vamos fazer isso em São Paulo. Aí eu disse: não, tudo bem, mas vocês falam quando, marcam a data que eu preciso preparar as essências para poder levar para lá, né? Aí falou: não, nós vamos fazer 200 quilos no tambor. Quem fazia 12 quilos, fazia 200 quilos de uma vez, né? Bom, conversaram, deram um tempo necessário. Aí esse dia, um dia eu estava lá em casa, o Urbano me ligou. Foi: Nelson, eu preciso que me leve em São Paulo, porque eu não estou podendo dirigir ainda por causa do problema na vista. Eu falei: leva, mas tem que sair numa sexta-feira. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui na sexta-feira aprazada, nós levei lá em São Paulo, minha esposa foi também, e lá nós ficamos conhecendo o João Nunes Maia, lá na casa do Mário Bardella, e fomos fazer a pomada, lá na Vila Mariana, na Rua Pelotas, que não tinha sede própria ainda. Levamos 2 dias para fazer 10 mil potes de pomada, de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, não tinha know-how nenhum. Sabe que nós colocávamos a pomada no potinho, Carlos? Com coisa de picolé, que é pauzinho de picolé, tirava assim para encher o potinho. Você viu que loucura, né? Então, isso aí, e a Undina então estava lá junto conosco. Na outra posto que foi aberto, o segundo foi em Araguari. E eu e a Undina éramos encarregados desse trabalho da pomada. E assim essa pomada foi sendo levada para o Brasil inteiro. Hoje no Brasil se fazem 2.800.000 pomadas por ano no Brasil. Quase todas as capitais do Brasil se fazem a pomada, né? E o Chico tinha essa pomada, tinha um amor tão profundo por essa pomada, que eu lembro de um caso interessante. Tem 5 minutos ainda? Tem. Certa feita, depois que eu comecei o meu trabalho da fitoterapia, do meu laboratório,
Hoje eu atendo a média de 7, 8 mil pessoas por ano, uma demanda muito grande. Nosso companheiro nos ajuda lá também, na nossa farmácia lá, consulta e dá o medicamento. E agora em Delta também está ficando a mesma coisa. Eu lembro que um amigo meu falou assim: Enésio, eu estou com minha esposa, está com uma dor de cabeça muito profunda, já fui levar ela em Belo Horizonte, já fomos em São Paulo, aqui em Uberaba, não encontram uma causa. Foi tudo de exame que você pode pensar, não encontram uma causa. Você não tem um medicamentozinho na sua farmácia que possa atendê-la, não? Eu pensei, meu Deus do céu, quem sou eu? Você já foi procurar medicina em São Paulo, Belo Horizonte, eu, Enésio, que vou. Falei, meu filho, faz o seguinte, eu tenho aqui uma pomadinha, você vai levar para ela, e você manda que à noite, ao deitar, ela passe a pomada na testa e faça uma prece. Falei, tudo bem. Aí depois ele me relatou, encontrei com ele uns dias depois, eu falei, ô Mozart, e sua esposa? Ele falou, graças a Deus, acabou a dor de cabeça. Falei, como? Ele falou, eu não sei, eu não entendo nada de espiritismo, só tem que eu levei a pomada para ela. O dia que eu cheguei, ela estava no banho. Eu falei, ó fulano, tem uma pomadinha aqui que um amigo meu me deu, para você passar na testa, para dor de cabeça. Ela falou, coloca em cima aí do criado mudo, na beira da cama, né? Quando ela saiu do banho, ela falou assim, olha, interessante, minha dor de cabeça não está doendo mais, estou assim meio às 11 ainda, com sensação de tontura, mas não estou com dor de cabeça mais. E a partir daquele dia, acabou a dor de cabeça dela. Mas ele falou assim, mas interessante, ela não deixa tirar a pomada de cima do criado mudo, ninguém nem mexe, está lá, intacto até hoje. Aí eu falei, gozado, eu falei, estranho, né? Eu estava ainda iniciando esse nosso trabalho, aí procurar quem? Melhor, procurei o Chico. Falei, Chico, aconteceu um fato assim, 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 assado, o que você me disse? Ele falou, olha, meu filho, procura saber que doutor Bezerra, olha, o Chico tinha mania de dizer assim, doutor Bezerra, Emmanuel, não, era ele mesmo, não tem negócio de dizer, você sabe disso, né, Carlos? Que a desculpa dele de humildade, não, doutor Bezerra está falando comigo, você assim, assim, nada, não era ele mesmo. Bom, o doutor Bezerra está me falando aqui, você procura saber que o pai dessa moça desencarnou de aneurisma cerebral. Então, ele estava muito preso a ela e transmitia para ela essa dor de cabeça. Aí eu falei, mas e daí, Chico? Quando a pomada entrou, em função da pomada ser feita num trabalho na casa espírita, como se diz assim, o magnetismo dela é muito profundo. Então, quando a pomada entrou, o magnetismo da pomada fez com que o espírito desmaiasse, que ele não queria sair de lá. Aí eu falei assim, aí pode ser levado então para algum espírito. Eu falei, ô Chico, mas o espírito desmaia? Ele falou, mas é lógico, filho, tem perispírito. Então ele desmaiou, eles foram levados, porque ele não queria sair de lá. Ele falou assim, que nem o Deus que nos deu o livre-arbítrio, nos tira ele. Foi ele que nos deu, então não nos tira. Ele estava lá porque queria ficar lá. Então, essa é uma das nós vamos ficar conversando aqui, meus amigos, vamos ficar aqui bem umas 2, 3 horas, viu? Eu só vou relatar o último fatozinho que é muito interessante para a gente também, a respeito da pomada. Eu lembro que nós estávamos fazendo a pomada lá em Araguari, e o pessoal fazia o almoço, né? O pessoal trabalhando. Aí eu e o Urbano, o marido da Undina, nós saímos assim, aí tinha aquela grande quantidade de cachorro, né? Que vinha em busca de... Porque ela fazia a sopa das crianças, né? Em busca de sopa, né? Aí eu olhei assim, aí o Urbano falou, Nes, olha aquele cachorrinho ali, ó. Ele estava peladinho, não tinha um fio de cabelo. Parecia aqueles porquinhos pelados, né? Igualzinho. Aí eu falei, deve ser sarna, né, Urbano? Eu falei, deve ser sim. Eu falei, vamos passar a pomada nele? Aquela pomada que caía na mesa, né? Ele recolhia e guardava no local, né? Aí eu chamei ele, dei uma comidinha, dei para ele veio docilmente, eu peguei a pomada, lambuzei ele todinho de pomada, né? Bom, daqui a pouco o cachorro sumiu. O ano seguinte, está o cachorro lá outra vez, da mesma maneira, igualzinho. Foi, gozar, esse cachorro sumiu daqui, Anésio, nunca mais ele apareceu. Apareceu o dia da pomada? Foi interessante. Naquele dia nós passamos na casa do Chico, depois de trabalho de Araguari, e o tio Nunes queria conversar com o Chico, e nós passamos lá, né? Aí eu relatei o caso para o Chico. Falei, Chico, aconteceu um fato interessante assim, lá em Araguari, na pomada, o que você me disse? Aí ele falou assim, olha meu filho, aquele lá não era um cachorro de verdade, era uma manifestação. Ele pegou pomada aí, sabe para quê? Para levar para o cemitério, para espírito desencarnado lá, por causa da vibração da pomada. Então o valor, ele tinha um valor, ele era apaixonado pela pomada, né?
Então, esse é o nosso Chico, as nossas conversas com o Chico. Então, nós podermos ficar aqui muito mais tempo, mas o tempo, a disciplina. Nós agradecemos de todo o coração aos companheiros que tiveram. Pode. Depois, devido a essa proximidade do senhor com ele, depois que ele desencarnou, o senhor teve algum contato direto? De vez em quando a gente consegue encontrar um pouquinho, né, Carlos? De vez em quando ele não. É um fato interessante que eu vou relatar para vocês. O Chico, quando nós falamos da fitoterapia, ele nos afirmou que seria o futuro da humanidade. Eu acredito piamente no Chico. Hoje a alopatia está passando da época. Me desculpe se tiver algum médico daqui. Mas nós estávamos lá na Anvisa e nós estávamos, o diretor da Anvisa, médicos, um grupo lá de secretário de saúde de Brasília, uma quantidade de pessoas importantes. Lá, o anãozinho lá era eu. Aí então, quando nós terminamos aquela fala, 4h30 conversando, sentado lá na mesa redonda, discutindo problemas nacionais, né? Da fitoterapia. Quando terminamos aquilo ali, o Chico, abriram minha visão, né? E o Chico veio e me deu um abraço. Eu sou muito chorão. Eu desandei a chorar, né? Desandei a chorar e o pessoal está ficando preocupado, né? O que está acontecendo, né? Que só está sentindo bem, só, você quer uma água, você quer... Não, eu sou muito emotivo, não podia falar nada, né? Mas ele veio e me deu um abraço, né? Então de vez em quando a gente está por aí, tá bom? Meus irmãos, muito grato a vocês. Nós vamos deixar aqui os livrinhos. Esse livro, nós estamos lançando esse livro seguinte, que é um Dina dos enviou, desde que ela desencarnou em 77, ela tem enviado mensagens através da nossa psicografia, e ela pediu, esse ano passado, que nós lançássemos um livrozinho, que esse livro não é para nós, esse livro é para a nossa farmácia. Esse livro, a renda dele é toda voltada para a compra de material, que são álcool, material, potinho, para a nossa farmácia, onde nós atendemos, como eu falei, 7.000 pessoas ano, distribuindo medicamento, tudo de graça, e a despesa é bem pesada, né, Lucimar? Então, o resultado desse livro é exatamente para isso. Já deixamos os livros lá com a nossa companheira lá embaixo. Quem quiser adquirir, depois nós podemos, simplesmente dizer um autógrafo, nós podemos dar para as pessoas, tá bom? Agradeço a todos, agradeço a todos os ouvintes desse mundo inteiro, né? Da Europa, desses países que estão nos assistindo. Me perdoe, me desculpe, porque eu não sou orador. Como eu falei antes, não sou orador. Eu sou arengueiro, que é uma coisa mineira de quem fala muito. Muito obrigado a todos. Deu para vocês saberem da simplicidade do Enésio, mas também do homem dedicado, com uma vibração muito boa, pensando sempre no semelhante, pensando sempre no bem. Aliás, nós, os espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora, né? Um dia eu vou ser igual a você, Enésio. Eu gostaria de dizer a todos que nós vamos pedir para fazer a leitura de mensagens que vieram. Depois das mensagens, o livro aqui você vai entregar. Nós vamos fazer sorteio. Você vai. Depois você vai fazer isso aí. E então, eu gostaria só de... Ele falou tanto do seu Urbano, né? E a gente teve uma experiência com o seu Urbano lá dentro da casa do Chico. Alguma pessoa não vai gostar que eu falo, mas eu vou ter que falar. Nós estávamos lá dentro da casa do Chico e tinha uma parte que tinha livros, tinha prateleira, tinha muita coisa, mensagens, sabe? Nós entramos lá, naquele local, estávamos eu, a Beth, o seu Urbano, a Emiliana, minha cunhada, eu não sei se tinha mais alguém. Talvez aquele rapaz que hoje está lá em São Bernardo do Campo. Bom, eu acho que éramos nós que estávamos ali só. Aí o senhor Urbano entrou lá, olhou aqui, olhou ali, chegou e pegou um livro que a capa tinha sido, estava escrito mãe, né, no livro, assim, tudo decorado com a capa plástica, bem bonito o livro, né? Pegou o livro e foi ficando com o livro, né? Assim, feliz da vida. O Chico falou assim: dá licença, Urbano. Pegou o livro
esse livro é da Dona Beth, e passou para ela. Então, essa é a experiência que nós tivemos com o senhor Urbano lá dentro da casa do Chico.